Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é o canal Meio Milhão Nunca Mais. O tema da nossa conversa de hoje é a quarta onda do vírus da Covid-19 que já está assolando a Europa. Mas antes de entrarmos nesse assunto, pediria para você dar um like neste canal. Se você não for inscrito, se inscreva, ativem aí o sininho para receber as nossas atualizações, comentem, que todos os comentários aqui são lidos e considerados. Vamos lá. Quem diria, né, que quase 2 anos depois da decretação pela Organização Mundial da Saúde de uma pandemia mundial, a pandemia de Covid-19 ainda seria tema a ser debatido, tema a ser tratado, tema a ser discutido. Tem saído na imprensa ultimamente a necessidade de novas medidas de contenção do vírus por causa de uma quarta onda que está ocorrendo, sobretudo no continente europeu. A Áustria recentemente declarou um lockdown, o quarto lockdown desde o início da pandemia. A Alemanha tem batido os recorrentes recordes de casos. E por que isso está acontecendo? Quase 2 anos depois do início da pandemia. Bem, segundo uma matéria do Correio Brasiliense, essa pandemia, né, essa quarta onda de pandemia, ela pode ser considerada a pandemia dos não vacinados. Eu diria a pandemia dos negacionistas, né? A pandemia daqueles que não acreditam na vacina, que em pleno século XXI a gente ainda precisa explicar o óbvio. Né? O que diz a matéria do Correio Brasiliense? Ela diz que grande parte dos não vacinados, eles acabam sendo vítimas desta Covid, desta quarta onda de Covid. Né? A Alemanha ela tem registrado recordes atrás de recordes. 65 mil novos casos foram registrados na última quinta-feira. Diante dessa situação, segundo o Correio Brasiliense, a chanceler Angela Merkel anunciou uma série de restrições que atingirá em cheio os não vacinados. Por que estou falando aqui dos não vacinados? Porque tem saído na imprensa, tanto brasileira quanto internacional, que as hospitalizações, no caso de pessoas que são contaminadas pela Covid, elas estão, 95% das hospitalizações, elas são de pessoas que não têm o ciclo de imunidade completado, que não tomaram a segunda dose e alguns que não tomaram nem a primeira dose. Esses países que estão aí tendo uma nova onda de Covid, né, uma nova onda da ampliação e da pandemia, eles têm uma cobertura vacinal de aproximadamente 65%. E no Brasil, como nós estamos? O Brasil é um país que nós também temos problemas com essa questão do negacionismo, né, de pessoas que não acreditam na vacina, acreditam em cloroquina, que não tem estudo nenhum, né, sobre a eficácia desse remédio. Aliás, os estudos eles demonstram que não tem eficácia e não acreditam na vacinação, que os estudos demonstram a eficácia da vacinação. No Brasil, a cobertura vacinal ela gira em torno de 60%. Na Alemanha, ela está em torno de 65%. E na Áustria, a cobertura vacinal ela está em 63%. Portanto, esses países que estão aí com problemas nesta quarta onda são países que têm uma cobertura vacinal acima da cobertura vacinal brasileira. No que pese assim, as comparações, né? O Brasil é um país continental, né? Tem estados que já superaram os 70%, né? E tem estados que estão menos, principalmente os estados do norte do Brasil, com uma cobertura vacinal um pouco menor. Mas se está preocupante na Europa, também é muito preocupante isso no Brasil. Tá? O risco de uma nova onda no Brasil, ele existe. Ele existe por quê? Se nós pensarmos no comportamento da pandemia entre os anos de 2020 e 2021, nós começamos a perceber que o distanciamento social, as medidas de contenção, mesmo que tortas e mesmo tendo um governo federal que torcia contra, né, a gente conseguiu manter um índice relativamente baixo. Era alto, mas ele não era absurdo como foi a partir de janeiro de 2021. Então, se a gente trazer um pouco aí a nossa memória, nós vamos perceber que em janeiro de 2021 é quando
a pandemia de fato foge do controle no Brasil e ela atinge picos assustadores, tendo até 4.000 mortes por dia. E o que pode ter contribuído para este aumento a partir de janeiro? As festas de fim de ano e o carnaval. Então o que nós podemos ver no Brasil hoje? Nós temos um comportamento mais relaxado, porque principalmente nas grandes cidades, né, nas grandes capitais, aqui em São Paulo, por exemplo, as pessoas já estão, como a cobertura vacinal ela já está se acelerando e nós temos aí praticamente, praticamente 100% da população adulta já com seu ciclo vacinal completo, nós estamos percebendo um certo relaxamento nas medidas de contenção. Acontece que nós vamos chegar agora em dezembro nas festas de final de ano e nós temos aí carnaval também a partir de fevereiro. E o que os governos estão fazendo com relação a isso? Nós estamos percebendo algumas preocupações das cidades do interior. No entanto, as capitais ainda não se manifestaram. Então, que numa reportagem que foi tirada da Folha de São Paulo, diz o seguinte: ao menos 27 cidades do interior de São Paulo não terão carnaval de rua em 2022. Então há uma preocupação com essa chegada da quarta onda no Brasil, principalmente após as festas de final de ano e carnaval. O carnaval de rua na capital paulista ainda depende da aprovação dos órgãos de saúde, então ainda está suspenso. A cidade de São Paulo está trabalhando como se houvesse carnaval, mas ainda não dá a certeza de que ela exista, de que vai haver. Esses órgãos de saúde avaliam o cenário epidemiológico da pandemia de Covid-19. A prefeitura recebeu 867 inscrições de desfiles de bloco de rua. Os cortejos serão, caso houver, entre os dias 19 de fevereiro e 6 de março. No entanto, municípios menores já cancelaram seus carnavais de rua, como é o caso de Mogi das Cruzes, Ubatuba e Taubaté. Então parece que esses municípios menores eles estão mais preocupados com a chegada de uma quarta onda do que as cidades maiores, né? Então o que nós deixamos aqui como mensagem para vocês nesse vídeo é que assim, se cuidem, a pandemia não acabou, nós precisamos ficar atentos, ficar alerta para que uma quarta onda não chegue aqui. E se você ainda não é vacinado, vacine, porque a vacina ainda é o melhor remédio para prevenir uma nova onda de Covid-19. Eu fico por aqui, até a próxima, um abraço a todos e se cuidem. Tchau!